Nós vamos precisar de alguns versículos do livro de Êxodo. Inicialmente vamos para o capítulo 28. O tema da mensagem nesta noite é Ministérios Ocultos do Espírito Santo. Diz assim, versículos 1, 2 e 3 do capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Podem se assentar. A começar deste texto, eu quero anunciar nesta noite uma palavra que me chamou muito a atenção. Preste atenção. O livro de Êxodo nos apresenta alguns ministérios que Deus entregou a Israel, vindos diretamente do Espírito Santo. E por que eu chamei de ministérios ocultos? É porque pouco se fala. Se pouco se fala, pouco se pratica. Agora, por que pouco se fala? Certamente porque pouco se vê, pouco se nota. Então esses ministérios são ocultos. Esse texto que eu li fala do primeiro ministério. Se você notar aqui, Deus está dizendo que existem pessoas dentro da igreja que Ele encheu do seu espírito para cuidar das vestes dos sacerdotes. Isso é um ministério oculto que pouco se fala, pouco se comenta, pouco se nota e pouco se pratica. Deus está dizendo aqui que havia enchido algumas pessoas no meio de Israel. Pode colocar aí, meu santinho. No meio do povo de Israel, para cuidarem das vestes dos sacerdotes. Note comigo, isso é oculto. As pessoas passam por cima e não veem. Note, a partir do verso 2 vocês vão notar isso. E farás vestes santas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Preste atenção aqui. Deus está dizendo: olha, Moisés, existem pessoas no meio de Israel. Isso é sério, gente, isso é muito sério. Existem pessoas no meio de Israel que eu enchi do meu espírito. Eu dei uma sabedoria a esses, uma sabedoria tremenda, e eles vão se preocupar com as vestes sacerdotais. Eles vão comprar as vestes, eles vão pagar para as pessoas fazerem, eles mesmos vão fazerem, vão tecerem os fios e vão fazer as vestes para os sacerdotes
ministrarem o ofício que eu dei para eles. Onde você ouve falar isso? Talvez nem em cima desse altar você nunca tenha ouvido, porque é um ministério oculto. Deus, sempre para reger Israel, ele precisou contar com um tripé de lideranças. Está vendo aqui esse tripé segurando a câmera? Olhe, Deus sempre precisou do rei, do sacerdote e do profeta. Para Deus reger sua nação, ele sempre precisou do rei, do sacerdote e do profeta. O rei cuidava da parte política de Israel. O profeta cuidava do recado vindo de Deus para o povo. E o sacerdote cuidava da comunicação entre o povo e Deus. Então Deus sempre regeu o seu povo com esses 3 homens. Ninguém podia ocupar os 3 ofícios ao mesmo tempo. E quem pensou nisso na Bíblia teve problema, como foi o caso de Saul. Saul foi rei, uma vez Deus o usou como profeta, e ele outra vez quis ser sacerdote. E aí Deus derrubou ele de lá, porque esses 3 ofícios só iriam estar em uma única pessoa lá na frente, que seria Jesus. Então Deus sempre, para reger seu povo, ele precisou desses homens. Agora, Deus sempre demonstrou um cuidado especial por esses homens. E, queridos, aqui Deus está dizendo que dentro de Israel existiam pessoas que ele tinha capacitado para cuidar das vestimentas dos seus sacerdotes. E essas vestimentas seriam colocadas nos sacerdotes para ornamentá-los. Ou seja, essas pessoas, quem está ligado? Essas pessoas seriam tão sábias que nunca iriam se alegrar de ver um pastor, o sacerdote, andando maltrapilho. Quando uma pessoa na igreja não se preocupa com o bem-estar sacerdotal, essa pessoa não pode dizer que está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Se você vê que tipo de vestimentas Deus exigia que fossem tecidas para o ofício sacerdotal, se você vê, era um zelo que Deus tinha. As pessoas mais abençoadas da vida são pessoas que têm certas atitudes, que abrem o coração para que Deus venha lhes encher do seu espírito. Agora eu acho interessante que, para notar que o sacerdote precisava de uma vestimenta, eles precisavam estar cheios de espírito e de sabedoria, do espírito de sabedoria. Agora veja bem, gente, tem muitas pessoas que pedem a Deus dons e Deus concede, mas muitas vezes por algo assim está oculto. As pessoas nunca pedem: Senhor, abre meus olhos para que eu veja os missionários do campo. Que os missionários do campo precisam de roupa, precisam de calçado. Irmão, por que frisar a questão da roupa aqui? Irmãos, na mesa da gente, só a gente e a família, a gente come o que tem ali no oculto. Fica em segredo. No dia que tem a carne e o arroz para temperar, é assim que a gente diz aqui no Nordeste, a gente come. Quando a gente não tem, ninguém sabe. Agora na frente, se um sacerdote repetir uma roupa 10 vezes, ele já se sente triste, ele já se sente sem jeito. Por isso que Deus se preocupa aqui. Antes de Deus se preocupar com as vestimentas, com o pão de cada dia do pastor, do sacerdote aqui, Deus frisa aquilo que apresenta. Todo dia o sacerdote tinha que subir no altar. Isso é sério. Isso é muito sério. Quem está me ouvindo? Por que é que Deus está dizendo aqui? Olha, todos os dias
Os meus sacerdotes têm que subir no altar. Todos os dias eles têm que trazer uma mensagem. Todos os dias eles tomam a frente do povo. E Deus está dizendo que no meio da igreja, Ele iria levantar pessoas cheias do seu Espírito, que não iriam se sentirem bem de verem um sacerdote com a roupa rasgada, rota, desbotada, ou repetida a mesma 10 vezes no mês só. Queridos, eu não estou dizendo isso para que façam comigo. Eu estou dizendo isso, aliás, eu não tenho muito a reclamar, mas eu estou falando isso, igreja, para que a igreja veja que isso também é um ministério do Espírito. Que o ministério do Espírito não é só fazer com que eu fale em mistérios e profetize, não. Você quer saber de uma coisa? Tem atitudes na vida que valem de igual modo ou mais, não menos, do que qualquer dom do Espírito Santo. Porque do que valeria eu ser dotado de todos os dons de ciência e de revelação, e não ver que o sacerdote não tem salário vindo do governo, vindo da prefeitura nenhuma. Foi o que Paulo vai dizer lá na frente. Quem está ligado? Está ligado, gente? Lá na frente Paulo vai dizer: olhe, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e eu tivesse toda a revelação do céu, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então tem pessoas na igreja que Deus enche com o poder de sabedoria tão grande, irmãos, que essas pessoas, elas são tão sábias, que elas se sentem bem se o seu sacerdote se vestir bem, e elas se sentem mal se o seu sacerdote se vestir mal. Se você não tem essa diligência, irmão, você, quem sabe, não é nem culpado. É porque Deus cada dia vai nos dando uma revelação nova, e nós precisamos ver que Deus sempre, para guiar o seu povo, Ele precisou dos seus líderes, dos seus sacerdotes. Eu estava aqui me preparando para pregar, orando a Deus, e há uns 12 anos, eu me lembro, não sei se Kilvia lembra, você viajou, você estava longe daqui, eu não sei onde era. Eu estava doente, Kilvia está ali, foi bom, foi proposital Deus te trazer hoje aqui, para eu te dizer algo. Eu adoeci, e tudo que eu pude gastar com enfermidade eu gastei naquele tempo, há uns 10, 12 anos. E o que eu tinha que fazer agora era pedir ajuda, porque eu não tinha mais onde buscar. Mas só que quando eu ia, naquele tempo passava e-mails, né? Quando eu ia para o computador digitar, eu estava tão mal, meus nervos ficaram tão frágeis, que eu não conseguia digitar. Minha mente ia direitinho, mas eu não conseguia mais digitar no computador. E eu tinha gastado tudo que eu podia gastar, não dava para digitar mais. Naquele dia que eu não consegui mandar mensagem para ninguém, Deus usou 2 irmãos, e um deles, eu me lembro que o via foi tocada lá, não sei se era São Paulo, e ela fez uma prova, que se Deus estava falando com ela iria ir lá no banco e tinha dinheiro na conta dela. Tu está lembrado aqui daquele negócio? Ela disse: eu não botei nada na conta, mas se o senhor está mandando eu ajudar o sacerdote, eu vou na minha conta e tem dinheiro lá. Eu não botei não, mas se for do senhor, eu não tenho nada aqui, eu vou lá na conta e tem, e se tiver eu reparto a metade. E aí que o viu foi lá e tem amém aí, gente? Naquele dia eu tinha orado e não tinha conseguido passar um e-mail para você,
No dia anterior, tinha tentado mandar uma carta e não tinha conseguido digitar. A carta ficou no terceiro parágrafo. Deus faz isso. Deus enche pessoas de sabedoria, irmãos, que sentem, são tocadas. Muitos de vocês aqui eu já vi Deus fazendo isso. Vocês que têm sido usados, olhe, esqueçam que quem está falando é um sacerdote, e não use essa palavra para fazer nada por mim, porque eu não tenho essa necessidade de vir aqui lançar uma palavra direta para os irmãos assim, cobrar nada para mim. Só quero dizer a você o seguinte: se enche do Espírito, que Deus vai lhe mostrar através da sabedoria dele muita coisa que você não vê. Que Deus abençoe sua vida e que esse ministério oculto do Espírito esteja no seu coração. Se você tiver essa unção na sua vida, eu duvido Deus lhe entregar algo e você não fazer os sacerdotes participarem daquilo que Deus lhe dá. Escute o que eu vou repetir. Paulo disse lá no Novo Testamento, ele disse assim, os presbíteros ou pastores, né, que ele usava 3 termos para os líderes, que era presbítero, ancião, pastor presbítero, ancião e pastor e bispo. Eles diziam: os presbíteros, os pastores que presidem bem, principalmente aqueles que se afadigam no ensino da palavra, faça eles participantes das suas conquistas. Está lá. E sejam eles merecedores de dobrados honorários. Queridos, que Deus abra o seu entendimento, que você saiba que quando você escute, dizimista e ofertante da casa de Deus, naturalmente através de suas contribuições, você está com isso contribuindo para as vestes dos sacerdotes. Bispo, quer dizer que essa camisa que o senhor usa aí, ela veio de alguém, algum irmão foi usado de alguma maneira? Foi, e você achava que era de ontem. Sacerdote não tem tempo, sacerdote integral não tem tempo para ganhar dinheiro e comprar camisa. É a igreja quem ajuda a obra, e daquela ajuda vai a comida para a mesa dele e a roupa para ele vestir. Então, você que é dizimista e ofertante, saiba disso. Ajude a vestir os sacerdotes. Isso é obra do Espírito Santo. Vocês podem dizer amém? Vamos para o capítulo 31 para ver outra coisa aí. Outro ministério oculto do Espírito que quase que as pessoas não veem isso. Nosso culto da quarta-feira está voltado para o Espírito Santo, está com uns 4 ou 5 meses. E os assuntos são muitos. O assunto é muito profundo. Capítulo 31, eu vou ler a partir do versículo 1 também. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito, do espírito de sabedoria, e de entendimento e de ciência, e em todo o artifício para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Versículo 7, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório, que estará com ela, sobre ela, todos os móveis da tenda. Amém? Deus está dizendo aqui que encheu pessoas do seu espírito para cuidarem da tenda. Cuidar do sacerdote e cuidarem da tenda. Trabalharem nas cortinas, trabalharem nas pedras, trabalharem em ouro, trabalharem em cobre. Deus está dizendo que encheu pessoas, olha o versículo 3, e o enchi do meu espírito, do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício.
Olha só, a pessoa só se dedica a zelar da casa de Deus se for pelo Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Quando uma pessoa tem prazer de ver a casa de Deus ornamentada, essa pessoa está dirigida pelo Espírito Santo. Essa pessoa está fazendo isso por uma questão espiritual. Deus está tocando nela para ela cuidar da casa de Deus. Agora, quando uma pessoa não tem cuidado algum da casa do Senhor, já está, tudo é pelo Espírito. Não tem, olha, não tem essa. Às vezes a pessoa diz assim, mas fulano de tal, é uma pessoa tão bem de vida, ela não está nem aí para a casa do Senhor. Irmão, lembra do que disse o profeta? Não por força, quem sabe mais, nem por violência, mas pelo meu. Só vai cuidar da casa de Deus, meu filho, mesmo, aqui está dizendo, se for através do Espírito. Se der lugar ao Espírito, aqui diz que o Espírito enche essa pessoa de sabedoria, de entendimento e de ciência, que é conhecimento. Olha as três coisas que o Espírito Santo dá a uma pessoa para ela poder cuidar da tenda. Ei, meu irmão, a coisa não é só triscando, não. Aí às vezes a pessoa não está nem aí, as coisas de Deus acontecendo, e a obra de Deus andando, e a obra de Deus prosperando, e ela não está nem aí. Aí às vezes a gente quer dizer, mas rapaz, o que é que está acontecendo? Está aqui. Ela não recebeu o enchimento do Espírito de Deus, por isso não tem sabedoria, entendimento e conhecimento. Sem essas três coisas, ela nunca vai se interessar pela tenda. Eita Deus, é sério, a coisa não é só triscando não, viu? Agora, se você se interessa pela tenda, então o Espírito Santo lhe encheu dessas três coisas. Primeiro diz que ele lhe deu sabedoria. Segundo, ele lhe deu aqui entendimento. Depois ele deu conhecimento. Com essas três coisas dá para você ver, olha, eu fui colocado aqui com um propósito. Eu me converti com um propósito. Fui colocado aqui na igreja, não foi só para ser abençoado. Eu fui colocado para cuidar da casa do Senhor também. No que eu puder, no que eu for útil, eu quero ser usado para cuidar da tenda. Aqui está dizendo que tudo isso era para ornamentação da tenda. Só ornamentava a tenda pessoas que fossem cheias do Espírito Santo. Assim elas tinham toda a habilidade, todo o interesse de cuidar da casa de Deus. Aí a pergunta para mim é: o que é a casa de Deus para mim? Como é que eu encaro a casa de Deus? Eu encaro como uma responsabilidade minha de mantê-la? Eu encaro como uma responsabilidade minha de zelar? Eu encaro como uma responsabilidade minha de cuidar, de ornamentá-la? Ou não? Se a resposta é não, aqui está dizendo, irmão, o Espírito de Deus não dirige você neste sentido. Agora, se você é uma pessoa que diz, não, eu tenho a minha casa e eu tenho a casa de Deus, a responsabilidade também é minha, não é de fulano de tal apenas, é minha, porque eu sou membro da casa do Senhor, eu sou membro do corpo de Cristo. Então ele se abre ao Espírito Santo e o Espírito lhe dá sabedoria, entendimento e conhecimento. O que é sabedoria, irmão? Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de ver as coisas como Deus vê. O que é entendimento? Entendimento, irmão, é a compreensão do contexto das coisas. E conhecimento é a capacidade de se relacionar com o ambiente. Quando você tem conhecimento de algo, o conhecimento pode ser adquirido de várias maneiras. A pessoa mesma se interessa para saber o que precisa ser feito. A pessoa mesma. É a iniciativa dela própria.
porque o próprio Espírito trabalha nela para ela conhecer o que é que está faltando na casa do Senhor Jesus. Aqui tem uma irmã na igreja que tem horas que ela dá uma busca ao redor da igreja só todinha, procurando se tem porta aberta, se tem alguma coisa precisando, alguma luz acesa, ou alguém fazendo alguma coisa. Cuidado, entendeu? Cuidado com a casa de Deus. Então é o seguinte, cada um da sua maneira, mas se você veio buscar o Espírito de Deus, meu filho, então você vai se interessar não apenas pelas vestes sacerdotais, pelo ornamento sacerdotal, mas pelo ornamento também da casa do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Agora, se o Espírito Santo não age na vida de alguém, também ele não é culpado, porque se ele encontrar lugar, ele age. Se ele encontrar lugar, ele age. Agora, eu queria ir mais à frente, aqui para o capítulo 35, aqui eu vou encerrar com vocês, para mostrar um outro ministério oculto do Espírito. O primeiro é o cuidado dos sacerdotes, com os sacerdotes, e o segundo é o cuidado com a casa de Deus. Agora o terceiro aqui, vamos lá, preste atenção, coisa linda. Capítulo 35, versículo a partir do 30, diz assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e cobre, em artifício de pedra de engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em toda esmeralda. Agora preste atenção no versículo 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Elisamaque, filho de Dan. Versículo 34 novamente: também lhe dispôs o coração para ensinar aos outros. Olhe para cá. Outro ministério oculto do Espírito Santo é o ministério ou o cuidado com os discípulos. Diz aqui que esses homens eram cheios do Espírito Santo para fazerem o que a obra precisava, mas também para ensinar a outras pessoas o que eles sabiam. Ou seja, eles pensavam o seguinte: o que eu tenho que passar para frente, eu tenho que ensinar para outras pessoas. Então eles tinham o ministério de cuidar de novos discípulos, de passarem o entendimento que eles tinham para outras pessoas. Ou seja, quem sabia rebocar uma parede, chamava os discípulos recém-chegados e dizia como era que fazia o reboco. Quem tinha o costume de mixar um som, quem tinha o costume de trabalhar na TV, quem tinha o costume de trabalhar na zeladoria, quem tinha o costume de trabalhar na portaria, quem tinha o costume são muitas coisas, tinha o prazer de ensinar aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que não dava para ele fazer, tinha alguém que fazia, e a obra de Deus não parava. Vocês podem dizer glória a Deus? A ideia aqui é o seguinte: a obra de Deus não pode parar. Eu posso parar, mas a obra de Deus precisa continuar. Então eles passavam o conhecimento que tinham para os novos discípulos, e por isso que a obra de Deus continuava. Eles se preocupavam em treinar outras pessoas, ensinar as outras pessoas. A nossa pergunta é: nós temos essa preocupação? Irmão, nós estamos longe de um bocado de coisa. Nós estamos preocupados, irmãos. Nós precisamos pegar isso aqui como doutrina e pedir que o Espírito Santo imponha em nosso coração esses ministérios que estão ocultos. E muitas vezes nós ficamos: meu Deus, o que é que está precisando na minha vida? Aí você vem a um culto como esse para buscar o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus diz para a igreja: eu quero implantar definitivamente 3 ministérios no meio do meu povo. Quero um cuidado maior para os sacerdotes, quero um cuidado maior para a minha tenda, e quero um cuidado maior para os novos discípulos. Eu queria uma salva de palmas para esta palavra. Agora, você só vai entender isso
Se o Espírito de Deus lhe revelar, e o Espírito de Deus só lhe revela se você deixar, se você colocar uma pedra no seu coração. Porque tem gente que quando vai ouvir uma palavra, ela fica logo toda armada. Se disser isso eu não concordo, se falar isso eu não concordo, se falar com isso eu já sei, se falar isso eu não aceito, já está armada. Deus não diz nada a gente assim. Deus diz, quando eu sento e digo: Senhor, fala comigo. É para isso que você vem à igreja. Deixa eu dizer uma coisa que eu lembrei agora. Nós íamos hoje para uma viagem, Erlânia e eu. O Azar também ia, a Kezinha. E lá dentro eu me lembrei do pastor presbiteriano, aquele amor de pastor, Hernandes Dias Lopes. Tu conheces aquele homem? Conhece aquele pregador? Aquilo dali é o máximo. É um profeta de Deus da terra. Ele disse uma coisa recentemente, disse: vou dizer uma coisa aqui à igreja. Divulga-se muito que a igreja é um hospital. Ele disse: tome cuidado com esse termo, porque hospital só é procurado quando você sente uma dor. E quando você fica bom da dor, nunca mais que você quer voltar lá. Neste sentido, a igreja não é hospital para ser procurada só quando você sente uma dor no calcanhar. Ele disse: eu vou dizer o que é igreja. Igreja, eu vou arredondar o que ele disse. Igreja é um lugar que você leva o que o chefe exige e escuta o que ele quer falar. Pronto. A igreja é um lugar em que você vai levar o que o dono exige e vai ouvir o que o chefe quiser falar. Não é um hospital no sentido que você vai só quando tem uma dor. Também não é um supermercado que você vai e escolhe o que você quer e paga pelo que você quer levar, e o que você não quer, você deixa lá. A igreja não é um supermercado, não é, porque no supermercado você chega e diz: eu só quero isso, mais isso e isso. Mas na casa de Deus, não é assim. Você chega e diz assim, abre a Bíblia e diz assim: se disser isso eu não creio, se disser isso eu não aceito, se disser isso eu não estou falando, irmão, de você pegar toda a revelação, todo revelamento, toda coisa que não estou falando isso não, toda metralhadora que se diz que vem de cima, não estou dizendo isso não, eu estou falando da palavra. O que ela disser, eu tenho que fazer, eu não posso me armar contra a palavra. Se disser isso eu não aceito, se disser isso eu não aceito. Você não pode fazer isso. Aqui não é um hospital, aliás, não é um supermercado que você vem, vai para aqui e diz: eu quero isso eu não quero. Olha, foram três ministérios mostrados. Eu aceito do sacerdote, aceito da tenda, mas não aceito do discípulo. Eu só aceito do discipulado, eu não aceito do sacerdote e nem da tenda. Eu aceito cuidar do discípulo, mas não aceito cuidar da tenda, não aceito cuidar do sacerdote. Não, você não pode fazer essa escolha. Você não pode vir à igreja e dizer: eu vou catar aqui o que eu quero, dessas três coisas que foram ditas, eu quero catar isso eu aceito, e isso eu não aceito. Não, a igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de você sentar, oferecer o que Deus exige e ouvir dele o que ele quiser falar, e colocar em prática no outro dia, se você quiser, a sua vitória, e se quiser a sua bênção. Que Deus abençoe nossa vida, para que o ministério com as vestes sacerdotais, com a ornamentação da tenda e o ministério do discipulado pelo Espírito Santo seja cravado em nosso coração. Se você recebe esta palavra, diga amém. Então agora nós vamos orar, para que Deus venha colocar isso aqui no nosso coração. Fique de pé, por gentileza. Que Deus me faça amar os sacerdotes de sua casa. Incrivelmente hoje, um sacerdote de outra denominação me ligou e me disse que se Deus não operar na vida dele esse mês, eu sei que Deus vai operar, foi um termo dele, ele não sabe o que é que vai fazer.
Eu estou preocupado com aquele sacerdote, porque ele é um homem sincero, e ele está passando por momentos difíceis. Se Deus não agir esse mês, ele disse que não sabe o que vai fazer, mas eu sei que Deus vai agir. Deus vai levantar alguém cheio do Espírito Santo e vai ajudar aquele sacerdote. Ele não é dessa denominação, é de outra. Que Deus nos faça preocuparmos com os sacerdotes da casa do Senhor e nos preocuparmos com a casa dele, porque a casa dele é a sua casa. Aleluia. E nos preocuparmos com os recém-chegados da igreja, nos preocuparmos com o bem-estar espiritual do outro irmão. Às vezes um irmão não está vindo à igreja porque está triste, está doente. Que custa eu dar uma ligação para ele? Dizer: irmão, olha, eu quero dizer que Jesus te ama e eu te amo também. Isso é o Espírito de Deus, irmão. Isso é o Espírito de Deus quem faz você fazer isso. Experimente a partir de hoje. Experimente ver aquele irmão que você nunca mais viu na casa do Senhor. Às vezes tem irmão até que liga: ei, bispo. Eu agradeço, viu? Agradeço quando alguém me diz alguma coisa. Mas, irmão, na maioria das vezes eu já fui. Entendeu? Mas experimente você também ir. Experimente você também ir. Eu sei que, irmão, todo mundo trabalha, mas às vezes você não vai fisicamente, mas dá uma ligação: como é que tu tá? Deixa eu orar por você. Se preocupe com o bem-estar dos discípulos. Isso também é obra do Espírito Santo. Você pode dizer amém, irmão? Não vamos só buscar o Espírito Santo para falar em línguas, não, para profetizar, não, irmãos. Vamos buscar para amar. Aleluia. Amar o ministério sacerdotal, amar a casa do Senhor e amar os novos discípulos. Repita comigo: Espírito de Deus, me ajuda a colocar em evidência esses ministérios ocultos. Diga: que a tua igreja se encha do teu poder para cuidar das vestes, as vestes sacerdotais, a ornamentação de tua casa e com o discipulado de tua igreja. Em teu nome, amém. Além do amém, aplauda Jesus. Glória a Deus.